Oi, gente. Bom, a gente está chegando aí ao final dessas postagens. Não foram muitas, mas eu espero que tenham sido interessantes, pelo menos. E postagens essas que tiveram o objetivo de apresentar um pouco da nossa proposta de trabalho para o dia 29 de novembro, para dar um pouco do tom, né, de como a gente pretende conduzir o trabalho. E é importante também, então, poder dizer o seguinte, que todo o encontro ele vai ficar todo organizado, todo estruturado em torno de uma das ferramentas do coaching. Uma ferramenta através da qual a gente passa em revista diferentes aspectos da vida para poder identificar, para poder avaliar, analisar se a gente está ou não satisfeito com aquilo que a gente vem conseguindo produzir nesses diferentes campos. E é interessante porque toda vez que eu me deparo com essa ferramenta, e não foram poucas as vezes nesses últimos anos, me vem a imagem do equilibrista de pratos. E essa imagem ela é perfeitamente justificável, porque eu pelo menos me identifico muito com ela e imagino que vocês também. Vocês já tiveram a impressão assim, de que na vida a gente está o tempo todo tentando dar conta, né, da nossa saúde, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso amor, do nosso lazer, da nossa espiritualidade. A gente tem muitas frentes abertas. E eu acho que é possível a gente pensar cada uma dessas frentes como cada um dos nossos pratos, né? Que a gente precisa manter em movimento, em que a gente precisa investir, que a gente precisa cuidar, né? E tal como equilibrista de pratos, né, que quando está chegando ao final ali da linha dele, ele percebe que o primeiro já perdeu força e tem que voltar rapidamente para dar um gás, assim é com a gente na vida, né? E muitas vezes em função de circunstâncias, em função dos nossos momentos em que a gente precisa se ocupar mais de um aspecto e aí se desocupa um pouco do outro que começa a perder força, né? Então, tá aí o tempo todo para a gente o desafio de manter esses pratos em movimento, né? E eu acho, assim, para mim o mais importante é o seguinte, entender que esses pratos eles não são passíveis de substituição. Então, o que eu tenho que fazer para poder assegurar a força da minha família? O que eu tenho que fazer para poder assegurar a força no meu trabalho? O que eu tenho que fazer para poder assegurar a força da minha saúde e de tantos outros aspectos? Na verdade, eu preciso me perguntar de quantos pratos eu consigo dar conta, justamente para que eu possa me propor um desafio tangível, para que eu possa me propor um desafio que seja passível de sustentação. Porque à medida em que eu consigo lograr êxito, né, na conquista de um determinado objetivo, na manutenção de um determinado prato ali em movimento esse que não seja em detrimento de outros, mas principalmente em harmonia, em conjunto, eu acabo produzindo resultados que são satisfatórios e esses resultados satisfatórios retornam sobre mim, né? Me dando mais gás, me dando mais estímulo para que eu possa continuar a investir. Então, a ideia principal desse planejamento estratégico para 2015 é justamente a de poder identificar quais são os pratos importantes para mim nesse momento, né? De quantos pratos eu consigo dar conta efetivamente, né? Porque uma vez assegurando para mim movimentos que sejam passíveis de sustentação, portanto passíveis de bons resultados, eu consigo criar para mim e para o meu entorno uma atmosfera de felicidade. Uma vez eu li, né, que o sucesso, eu sempre fui avesso um pouco a essa ideia de sucesso, achando que fosse uma coisa assim muito comercial. E uma vez eu vi uma definição que me fez muito sentido, falando que o sucesso nada mais é do que a expansão da felicidade. Isso fez todo sentido para mim. E se apresenta para mim nesse trabalho como uma proposta com a qual eu de verdade me comprometo, assim, né? De que forma eu, como mediadora desse processo, mas eu também como pessoa, posso fazer com que todos estejamos comprometidos em pensar
sobre aquilo que de fato é relevante para a gente, em pensar nos nossos recursos para que a gente possa dar conta da movimentação harmônica dos nossos pratos, dos nossos desafios, das nossas frentes, para que a gente possa criar para a gente mesmo um ambiente favorável à conquista do nosso sucesso, um ambiente favorável para a conquista da nossa felicidade, que eu acho que é o que de fato importa, né? Certa vez eu escutei eu ia falar que eu escutei uma imagem, foi isso mesmo, eu escutei essa imagem, que a nossa vida é como se fosse uma torneira aberta, né? A água é um recurso rico, importante, mas finito. Então, que uso eu estou fazendo dele, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu estou conduzindo os meus projetos? Como eu estou cuidando dos meus desejos, das minhas necessidades, das minhas expectativas? É sobre isso que a gente quer pensar, é sobre esse material que a gente quer trabalhar, e essa é a nossa proposta para esse workshop que vai acontecer no dia 29 de novembro, das 9 horas às 18 horas, no Espaço Casa Aberta, no Ingá. Vai ser um prazer contar com você, vai ser um prazer dividir um pouco da minha experiência e das minhas técnicas para viabilizar esse trabalho no qual eu acredito tanto. Tomara que a gente se veja. Um beijo e até lá.